Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Muito bom estar de volta. Mais um livro da Etade e dessa vez aqui as Epístolas Paulinas. E uma alegria estar de volta, meu agradecimento à Igreja Ceifa, pastor Niceu, pastora Flávia, a todos vocês que fazem parte, né? Fazem parte desse estudo bíblico maravilhoso que tem a Etade. Bom, chegamos agora às Epístolas Paulinas, entre Efésios e Filemão. A Filemão, a vida cristã na prática. Eu vou confessar algo a vocês. A homilética, ela é uma ciência que trabalha a forma de se expressar em público, de se comportar, em falar, né? É uma das áreas que a gente estuda ao fazer teologia na formação pastoral. E uma das coisas que é falado é que você nunca deve começar uma pregação, nunca deve começar um estudo dando desculpa. Hoje eu não dormi direito, hoje estou aqui, irmãos, mas não estou muito bem. Não, tem que pregar e Deus sabe, né? Só que hoje eu vou quebrar isso. Por quê? Minha garganta não está nada boa, né? Tá aqui uma água, você vai ver eu tomando água. Então, antes de começar a desculpa, parar, eu já vou estar te avisando que a garganta tá que tá. Mas Deus é conosco. Vamos lá. Bom, nós estamos aqui começando, então, em Efésios, uma baita de uma carta, uma chamada a carta das cartas, né? A carta suprema, porque é a carta que mais fala da igreja, que de forma melhor consegue expressar qual o motivo da existência da igreja, o porquê da igreja, né? Eu separei algumas coisas aqui. Nós estamos aqui, então, na página... A página 7 vai falar da introdução. Este manual de estudo compreende 9 das 13 cartas, das 13 epístolas, escritas pelo apóstolo Paulo. Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. A fim de compreender bem essas epístolas, é fundamental que o aluno conheça o contexto histórico que foram escritas estas cartas, né? A lição que apresenta o fundo histórico, o propósito e os princípios gerais da carta. Na formação do Novo Testamento, pelos chamados pais da igreja, a ordem dos livros que temos atualmente nas Bíblias advém da Vulgata e não se encontra em ordem cronológica. Então, rapidamente, nós sabemos disso, né? Que as cartas eram escritas. E vamos lá, o apóstolo Paulo não estava deitado, sentado, pensando no que ele ia falar. Não, essas cartas mesmo que nós vamos ver, ela faz parte das cartas das prisões. O apóstolo Paulo estava preso. Normalmente ele ditava essas cartas. Nós vamos ver aqui alguns versículos que haviam pessoas escrevendo essas cartas para ele. Ele ditava essas cartas. E também nós vamos dar uma olhada aqui boa, ela não está em ordem cronológica, tanto é que a primeira carta, no sentido de ano, é Gálatas, né? Por volta do ano 42. Então, o nosso Novo Testamento não está, a Bíblia não está em ordem cronológica, o Novo Testamento não está em ordem cronológica, o que não traz e não é problema algum, sem nenhuma dificuldade. Nós vamos passar aqui a epístola da prisão, Efésios, entre o ano 60 e 62, Paulo estava encarcerado em Roma, né? Possivelmente ele pensou que aquele tempo passado numa cela de prisão, alguém pensou, né? Alguém pensou que restringiria ele, né? Mas ele fez essa carta belíssima, alguém imaginou que pudesse estar dando fim ao seu ministério, ele escreveu 4 cartas, né? Brincadeira, né? Efésios, Colossenses, a Bíblia apresenta Filipenses antes de Colossenses, mas na realidade deveria estar junto com Efésios, exatamente, né?
Colossenses e Filipenses se parecem muito, né? Mas a gente vai ver as diferenças, né? E Filemon, essas 3 cartas foram escritas na mesma época e conduzidas pelo mesmo portador. Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemon. Aí nós temos as cartas pastorais, nós vamos ver mais para frente, né? E cadê você? Nós temos hoje, então, na lição de Efésios, o título A Chamada da Igreja, Introdução à Epístola, as bênçãos da Igreja, a edificação da Igreja e a revelação da Igreja. Aleluia! Bom, aqui a localização geográfica de Éfeso deve ser, né, colocada ali nas províncias da Ásia, né? Também importa um comércio, era a porta do comércio entre Oriente e Ocidente. O apóstolo Paulo sempre tinha essa sacada, né? Ele escolhia um grande centro, porque sabia que dali o evangelismo podia fluir, o evangelismo acontecia de forma normal, né? Durante a sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo visitou rapidamente Éfeso, deixando Áquila e Priscila e Áquila, para cuidar da igreja recém-implantada. Atos dos Apóstolos vai contar isso, né? Atos 18, 28, Atos 19, 10, vai contando os anos que o apóstolo Paulo ficou em Éfeso e a forma que ele evangelizou. Lembrando, em Éfeso tinha o culto a Diana dos Efésios, uma imagem de escultura construída por mais de 200 anos, que eles diziam que de forma milagrosa, né, estava ali, né, quase sempre a mesma história. A Ártemis, né, dos gregos, e o evangelho chegou ali tirando emprego de muita gente que fazia aquelas imagens de prata, imagens de escultura, e ele pregando o evangelho, não tem jeito, né, a idolatria cai por terra mesmo, e ele teve problemas, nós vamos ver isso, né. Muitos cidadãos de Éfeso dependiam da venda de objetos ao culto a Diana, uma cidade turística. Toda cidade que tem ídolos tem os seus romeros, né? Era a padroeira da cidade de Éfeso. Nós vamos ver isso também, né? Paulo escapou para Macedônia, indo à Grécia. No regresso, aportou em Mileto e encontrou com os anciões da igreja de Éfeso. Seguindo para Jerusalém, foi capturado e enviado para Roma como prisioneiro. Em espírito de oração, nossa oração, que essa lição te abençoe. Bom, na introdução, no texto 1, estou aqui na página 5, embora Efésios não seja a mais longa epístola escrita por Paulo, geralmente é considerada a mais profunda. E aqui eu vou te dar uma dica. Leia a epístola, leia ela inteira. É uma carta rápida, excelente, profunda. Leia ela. Chegou uma carta para você, você vai ler só uma parte? Vai ler só a introdução? Né? Hoje não tem mais carta, né? Hoje é difícil ter, né? Mas quando chegava, quando você recebia, se você recebeu já uma carta, ou chega um e-mail, você lê só uma parte? Lê só o cabeçalho? Não, você lê inteiro. Leia a carta inteira, né? Corinto um pouco maior, segunda Corinto, mas a maioria dessas cartas são curtíssimas, né? Leia inteira. O apóstolo Paulo estava preso entre 61 e 62, escreveu a carta aos Efésios, Filipenses e Filemon. São chamadas epístolas da prisão, porque essas 4 cartas foram escritas quando ele estava preso. O título é O Corpo de Cristo, né? Embora estivesse aprisionado, Paulo tinha liberdade para pregar o evangelho, receber visitas e escrever. Isso está lá em Atos, capítulo 28, versículo 20. Um dos novos convertidos desse período foi Onésimo, um escravo fugitivo de Filemon. Paulo sentiu que Onésimo deveria voltar ao seu senhor e, nesse sentido, enviou Tíquico com uma carta apelando a favor do escravo. Preocupado também com uma heresia doutrinária vinculada à igreja de Colossos, o apóstolo enviou por Tíquico uma carta combatendo esse ensino, versículo 4, 7
ele era um, né, daqueles que escreviam para o apóstolo Paulo, né? O tema da epístola é a igreja, o corpo de Cristo. Uma epístola muito parecida é de Colossenses. Abre um parênteses aqui, muitos críticos, estudiosos, mas de forma crítica, eles criticam que Efésios seria uma cópia de Colossenses, porque tem muito escritos que se repetem. Uma besteira, porque você vai notar a diferença, né? Até o autor colocou aqui, né? Uma epístola parecida é a de Colossenses. Repete cerca de metade dos versículos. Porém, a sua ênfase não está no corpo, mas no cabeça. A ênfase de Colossenses é Cristo. A ênfase de Efésios é a igreja. A ênfase de Colossenses é o cabeça, o Cristo. A ênfase de Efésios é o corpo de Cristo, né, que é a igreja. Então, tem muita diferença, né? A epístola de Efésios tem duas características dignas de serem ressaltadas. Retrata a igreja, do ponto de vista mais amplo de qualquer outro livro da Bíblia. Quase 50 vezes a palavra tudo é usada. Demonstra um alcance universal da igreja no seu valor no plano de Deus. E usa a frase em Cristo. 30 vezes Paulo está enfatizando a posição do cristão no corpo de Cristo. Nós vamos aqui para a página 6, e o autor separa aqui num desenho a chamada da igreja, capítulo 1, 2 e 3, suas bênçãos, sua edificação, sua revelação, e a conduta da igreja, capítulos 4, 5 e 6. O andar em cooperação, o andar em santificação, o andar em submissão e o andar em proteção. Isso é importante porque nos dias de hoje, eu acho que nós falamos sobre isso em algum momento, as pessoas servem a Deus da forma que elas querem. Elas, tipo assim, ó, se quiser do meu jeito. E não é assim, né? Não deveria ser assim e não é assim. Então, Efésios vai mostrar a forma que Deus deseja ser adorado e de que forma deve ser a igreja. De que forma, de que jeito, né? Eu preciso ir, mas vai como? Me porto como? Qual a minha conduta como igreja no dia a dia, no meu trabalho? Eu vou prestar um culto a Deus e como deve ser? Deve ser com a cara do pastor da igreja? Deve ser da forma que eu quiser? Deve ser da forma que eu acho que é? Vamos ver, vamos dar uma boa olhada aqui. Texto 2, as bênçãos da igreja. Queridos, eu tenho um material aqui, nós vamos trabalhar do livro e o material que eu tenho, até porque eu acredito que tem que resumir muito bem, porque você já vai ler, se eu ler só, vai ficar lendo para você, né? Então não faz sentido. Então eu trouxe um material que vai acrescentando aqui. Na página 7, no texto 2, a bênção da igreja, inicia as bênçãos e ele vai trabalhando de seguinte forma: a bênção do Pai, a bênção do Filho e as bênçãos do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa oração é maravilhosa. Eu separei aqui, nós falamos já, né, que o apóstolo Paulo sempre tinha um secretário, alguém que escrevia as suas cartas, na grande maioria das vezes. Separei alguns versículos. Lá em Romanos 6, 16, Romanos 16, 22, Tércio, o secretário, né, inclui suas saudações antes de finalizar a carta. Em primeira carta aos Coríntios, 16, 21, o apóstolo Paulo diz: saudação escrevo eu, do próprio punho, né? Ou seja, sou eu que estou escrevendo, né? Essa é a minha assinatura, esse é meu autógrafo, né? Autógrafo, a palavra original de autógrafo quer dizer original, né? Nós falamos que nós não temos nenhum autógrafo do Novo Testamento, ou seja, nós não temos nenhum escrito autêntico, nós não temos nenhum escrito original, né? Nós temos as cópias do Novo Testamento, né? Como da Bíblia, para que possa, ou seja, esta é a minha assinatura,
para que possam estar seguros que a carta provém de mim. É como dissesse isso. Também você pode olhar em Colossenses 4:18 e também em Tessalonicenses 3:17. A carta é tão especial que John Knox, você já ouviu falar dele com certeza, Calvino, chamavam a carta de Efésios como a suprema carta. Eu não vou entrar nisso, mas é para você um ponto de referência. Mas há quem diga que a carta aos Efésios não é aos Efésios, é uma carta universal, né? Mais ou menos como a primeira carta a João, que não foi endereçado. Porque as cartas, elas têm problemas, vamos dizer assim, problemas únicos. Então o apóstolo Paulo faz uma carta a Corinto com um problema único, né? Para resolver um problema específico, né? Então as cartas às vezes são escritas para resolver um problema naquele momento. Lembrando que as cartas eram feitas em papiro, né? Lembra disso? Junco, né? Folha por folha, enrolava, até deixava ali com uma folha mesmo, né? Era enrolado, passava ali um barbante e alguém ia entregar. Só quem tinha correio, entre aspas, caixas postais, era o Império Romano. As casas não tinham, não era nada disso. Então, ou o apóstolo Paulo escrevia carta aos Coríntios, como ele escreveu, mas nessa não tem. Alguns acham que essa carta, ela é uma carta, como é que se fala? Uma carta de modo circular, de modo geral. Foi o apóstolo Paulo, não tenha dúvida disso, né? Que diz, prisioneiro de Cristo Jesus, capítulo 3 de Efésios, versículo 1, embaixador em cadeias, Efésios 6:20, né? Então, realmente, era o apóstolo Paulo. Então, eram ligados em cordas, raramente, né, ocorria o endereço porque não tinha o destinatário, não tinha o sistema postal, só o governo romano. Que mais aqui? E as pessoas achavam, porque ele conhecia demais, né? Ele conhecia demais os Efésios. Ele passou 3 anos ensinando. E essa carta, ela não é tão íntima. Ao contrário, até às vezes, eu coloquei aqui, ó, é uma carta impessoal, né? Ele permaneceu lá mais tempo de qualquer outra cidade, Atos 18:9, Atos 20, 17:35, né? E de repente ele manda uma carta impessoal que ele não mandaria para Efésios. Você conhece a igreja, você manda de coração aberto, né? Ó, a carta indica que Paulo e os destinatários não se conheciam pessoalmente. Só se conheciam por rumores e referências. Em Efésios 1:15, olha lá, tendo ouvido da fé que há entre vós. Ou seja, tendo ouvido, ele ensinou lá 3 anos, né? Conhecia a fidelidade das pessoas às quais se dirigia, por informação, não por experiência. Lá no 3:2 ele escreve, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Se tiveres ouvido que Deus me encomendou. Ou seja, né, parece que está falando para alguém que ele não conhecia tão bem, que Efésios ele conhecia muito bem. Né? 3 anos ensinando, conhecia muito bem. Mas daí, é lógico que isso não tem como provar. Alguns acham que a carta era para Laodiceia, né, ou uma carta circular. Isso é só uma fonte de informação, porque não muda absolutamente nada no conteúdo dessa carta fantástica. Isso é um adendo, isso é um plus, isso é aí para você encaixar no seu... É uma fonte de estudo, né? Cadê aqui? Eu acho que é isso mesmo, né? A carta indica, a gente realmente, né? E depois ficou, como Efésios era a casa dele, a carta, os pais da igreja acabaram escrevendo que era mesmo para Efésios. Então vamos que vamos, né? Não é problema. Marcião foi um dos primeiros
vamos dizer assim, hereges. E graças a Marcião, o que Marcião fez? Ele excluiu todos os livros do Novo Testamento, só pegou o do Paulo, só pegou do apóstolo Paulo. Ele acreditava que todos os outros eram judaizantes, defendiam a religião judaica. Então ele falou que o evangelho foi contaminado pelos judaizantes, só aceitava as epístolas paulinas. A Bíblia dele era as epístolas paulinas, as 3 epístolas, e essa carta aos Efésios ele chamava para os Laodicenses, que há uma carta escrita, sim, agora me fugiu aqui a referência, escrita do apóstolo Paulo para os Laodicenses, assim como tem uma terceira carta aos Coríntios, que nunca foi encontrada, também tem referência falando dessa carta. Mas é uma informação histórica, e isso não muda nada ao conteúdo fantástico dessa carta. Vamos caminhando aqui? Olha lá, em Colossenses 4,16, Paulo escreve: uma vez lida essa epístola perante a vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e os de Laodiceia lede igualmente perante vós. Desta frase resulta certo que Paulo escreveu uma carta a Laodiceia. Mas enfim, isso é uma fonte de informação, como eu disse. Vamos continuando andando aqui. Cadê você? Olha lá. A primeira situação, né, que ele começa, e essa frase é muito linda, né? Graça e paz, né? Graça e paz, o início da carta, são duas das principais frases da fé cristã. Graça e paz. Graça não tinha nem no contexto romano, nem grego, da ideia principal de graça, né? Olha lá. O termo grego charis pode traduzir por encanto. Na vida cristã deve haver bondade e encanto. Um cristianismo não tem atrativos, não é verdadeiro se nunca tem um dom, né? Graça descreve um dom que o homem não pode obter por si mesmo, ganhou de forma imerecida. A graça, favor imerecido, ela vem da fé cristã, é cunho da fé cristã, é como se fosse identidade da fé cristã, né? Graça, favor imerecido. E a palavra paz, eirene, né? Até a palavra Irene, que tem pessoas chamadas Irene, né? Quer dizer paz, né? Traduz o hebraico shalom, na Bíblia a palavra paz nunca é puramente negativa. Nunca descreve simplesmente a ausência de tribulações, dificuldades e aflições. Shalom significa tudo que se relaciona com o bem e para o bem supremo do homem para com Deus. Shalom, ou Irene, não quer dizer ausência de problemas, mas quer dizer que Deus pode estar presente, direcionando e guardando apesar dos problemas. A paz no seu coração, apesar de tudo, né? Ele continua aqui, nós estamos no versículo 1, né? No capítulo 1, versículo 1 em diante, os escolhidos de Deus, né? Esse versículo é fantástico, né? Ele inicia dizendo, né? Falando que nós fomos escolhidos por Deus, separados por Deus, né? Na generosidade do Senhor, né? O propósito disso, ser santo. A palavra no grego santo é ágios, né? Que contém sempre a ideia da diferença, da separação, né? O santo é diferente do ordinário, né? Um templo santo, porque é diferente dos outros edifícios. Um sacerdote santo é diferente do homem comum. Uma vítima é santa, porque é diferente dos outros animais. Cadê o que mais? Deus é santo por excelência, porque é diferente dos homens. O dia de repouso é santo, porque é diferente dos outros dias. Assim, pois, Deus escolhe o cristão para que seja diferente dos outros homens. Nós não somos alienígenas, nós não somos santarrões, nós somos separados por Deus. E Deus nos deseja que aborreçamos o mal, Deus deseja que a gente faça diferença. Uma igreja, por que nos cobram mais e às vezes o pau quebra no nosso lombo? Porque se espera de nós uma diferença. Se espera de nós que possamos ser diferente. Claro que às vezes tem maldade, né, contra nós, qualquer coisa já, né, mas se espera que seja santo, separado, sem mancha. O versículo fala sem mancha.
O termo é de interesse porque pertence ao vocabulário sacrificial, né? Lembra disso? Na lei judaica, o animal devia ser sem mancha, ou seja, né, devotado, separado a Deus. Esta palavra é amomos, concebe toda a vida e todo homem como oferenda a Deus. Então é como se algo fosse separado para o serviço cristão, né? No 5:6, versículo, nessa passagem Paulo fala do plano de Deus, das imagens que o apóstolo usa mais uma vez por ter feito o homem, né? Gente, eu quero que você preste atenção à adoção. O apóstolo Paulo fala que nós fomos adotados por Deus. E é fantástico, porque na Roma Antiga, a ideia do pai não era a ideia que tem hoje. O pai tinha todo o poder sobre um filho. Ele podia mandar matar um filho, ele podia vender um filho, ele podia escravizar um filho, não importava, não tinha 18 anos, não, ele era filho, era um objeto na lei romana. Então, tinha muita gente que adotava. Até porque ninguém vivia como vive hoje, a saúde era muito precária, dava uma peste, dizimava a família inteira. Então, às vezes, morria um, dois, as pessoas adotavam para continuar a família. Eu separei aqui algo lindo que eu tenho certeza vai falar com você. De acordo com a lei romana, que ainda estava em vigência na época de Paulo, o pai tinha direito sobre a vida do filho, morte, né? Estava baseado no poder total do pai. A lei romana dava absoluta controle sobre um filho. Toda autoridade podia mandar matar, podia prender. Dessa forma, podia ter uma adoção. Na adoção havia um ritual de adoção, que era impressionante. Levava-se a cabo mediante uma venda simbólica, usava moedas na balança por 2 vezes consecutivas. Na terceira, era de uma vez feita a adoção. Finalmente, ao vendê-lo pela terceira vez, estava adotado. Então o adotivo devia ir ao seu pai agora. Um dos principais magistrados iria legalizar a operação de adoção. Só depois disso, da adoção era completa. Mas quando era completa, ele desfrutava de toda a bênção daquela família. Tá pensando em algo? Perante a lei era uma nova pessoa. O que Jesus fez por nós? Nos adotou desse mundo, da nossa natureza pecaminosa. Nós fazemos parte da família de Deus, da família, uma nova natureza, uma nova pessoa, adotados pelo Senhor. Eita glória! A continuação aqui não tem como muito trabalhar, porque eu quero fazer um vídeo curto também. Ele fala, ele vai continuando, né? Eu vou voltar aqui no texto 3. O apóstolo Paulo fala da oração, né, essa oração linda sobre sua chamada, sua herança e seu poder. Ou seja, é necessário, né, gente, saber do chamado. Olha aqui, ó. Primeiro Paulo ora para que os crentes saibam qual a esperança do seu chamamento. Essa vocação, mencionada também em Efésios 4, refere-se ao plano de Deus para a vida dos crentes. E envolve mais que uma chamada para ser salvo do pecado, porque está associada à esperança. E é uma das mensagens que nós temos que trazer nos últimos dias, né? A gente não pode... Hoje em dia as pessoas estão sem esperança. Um dos motivos principais do suicídio é o desespero, é a falta de esperança. Eu coloquei aqui, ó, o homem tem a sensação de viver no mundo que o jogo está perdido, né? Todas as partes surgem ecos pessimistas. Jamais foi tão necessário ouvir a mensagem da esperança cristã. Se a mensagem cristã for verdadeira, e se Deus for como Jesus Cristo nos ensinou, então o mundo não está caminhando para a dissolução, mas para a consumação. Nós não estamos caminhando para desespero. Nós não estamos caminhando para um fim trágico. Nós estamos caminhando para a vitória, a esperança. O mal está por um triz. O seu fim já está escrito. Então, esperança. Há esperança, há o vírus, há esperança. Estamos caminhando para o triunfo. Onde a Bíblia diz, Romanos 16, 19 diz,
o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos pés. Esperança, em nome de Jesus. Aqui continua a compreensão do poder de Deus, eta glória, né? Para Paulo, a prova suprema do poder de Deus era a ressurreição. Quando o pecado tinha feito tudo o que estava em seu poder para destruir a Cristo, quando o homem tinha chegado ao limite da atividade humana para eliminá-lo, a ressurreição de Jesus foi a prova do poder de Deus sobre o pecado do homem. E o que o propósito divino não pode ser detido por nenhuma ação humana. No mundo que parece caótico, é bom lembrar que o timoneiro desconhecido, a quem os homens chamam de Deus, mantém o controle. Aleluia! Ou seja, não tem jeito, né, gente? Há um Deus no controle. O principal poder de Deus é realmente a ressurreição de Cristo. Na página 3, texto 4, ele trabalha a edificação da igreja, né? Texto 4, Efésios 2, né? Então ele começa a trabalhar aqui como a seleção dos materiais tirados do mundo, o ajuntamento das partes separadas, e também, aqui no texto 5, a revelação da igreja. Então eu separei aqui a ideia principal da igreja, né? Eu vou fazer aqui, como é que se diz, o contraponto, né? Em primeiro lugar, por que essa separação, né? Tá aqui no Efésios 2, 11 a 18. Por que a separação? Porque só separado você faz diferença. Separado no sentido da santidade, claro, né? Aqui eu coloquei aqui, ó, pecado é a hamatia, né? Que é um dos temas da teologia, né? Errar o alvo, literalmente, né? Um homem atira sua flecha e não acerta o alvo. É a hamartia, né? Pecado, pois, é errar o alvo na vida. Pecado não é chegar a ser o que a pessoa deveria. Pecado é não chegar a ser o que a pessoa deveria ou poderia ser. A pessoa acha que pecado é só adultério, a mentira, o roubo, tudo isso é pecado. Mas pecado, o original da palavra, é não chegar ao que você deveria ser. É pecado, né? Mas o termo hamatia nos põe em frente como significa pecado. Pecado é não chegar a ser o que deveríamos ou poderíamos ser, né? Pecado é fracassar no que se deveria e poderia ser a cada esfera da vida. Paulo usa outro termo de transgressão que responde o grego paripetoma, que significa literalmente escorregão ou queda, né? Pecado é a transgressão, consiste em tomar um mau caminho quando poderíamos ter escolhido o bom caminho, né? Então, ele trabalha aqui, né, o que o pecado faz? Morte em vida. Em primeiro lugar, no capítulo 2, é trabalhado morte em vida. Paulo fala de estar mortos no pecado. Que alcance tem essa frase? O que vem na sua cabeça quando você pensa mortos em vida? Aqui eu escrevi algo aqui. Muitos interpretam o sentido de que o homem está sem Cristo em vida, então, né, o estado do pecado para o futuro. Está falando de agora. Está falando de agora. O efeito do pecado é mortífero. O efeito do pecado é mortal. E eu separei aqui 3 situações que o pecado, que Satanás tem na cabeça, que ele tenta nos anular. Em primeiro lugar, o pecado mata a nossa inocência. Ninguém exatamente é igual depois de pecar. Ninguém, né? Fica lá, isso permanece no homem, né? Isso permanece, não é algo assim que a gente esquece. Fica lá, já nos trava, tira a nossa autoridade, tira, né? Então o pecado, ele mata a nossa inocência. Lembra o Adão e Eva, quando pecam? Pecou, comeu do fruto, o que acontece com eles? Se escondem. Caminhavam no final da tarde, agora se escondem. E Deus pergunta para ele, aonde estás, Adão? Então tira a nossa inocência. Em segundo lugar, o pecado mata os ideais. A gente cheio de vontade, né? Processo trágico, né? Num começo o homem olha as coisas más com horror. Num segundo momento é tentado a fazer o mal. Mas, justamente quando realiza, sente-se infeliz.
incômodo com a plena consciência de estar agindo mal. No terceiro tempo é quando realiza com frequência que perde todo o escrúpulo. Por seu poder fatal, o pecado faz com que cada ato cometido facilite o seguinte. Presta atenção na sequência. Que cada concessão fica mais fácil a seguinte. O ideal morre lentamente. Cada pecado, fracasso e concessão contribui para a sua morte. O pecado é uma sorte de suicídio, porque mata os ideais que fazem a vida ser digna de serem vivida. Você notou a sequência? O desejo, a concessão, a continuidade, né? A morte. Contribui para a morte, né? De forma lenta, tira nossos ideais. E por último, pecado mata a vontade, né? No começo o homem se entrega em alguns prazeres proibidos, porque assim deseja. Mas no final ele entrega porque não consegue agir de outra maneira. Quando alguém permitiu que algum hábito ou concessão secreto aconteça, a prática proibida o domina e faz ele ser escravo. Aqui uma frase fantástica, né? Semeie um ato, um provérbio, semeie um ato e colherá um hábito, semeie um hábito e colherá um caráter, semeie um caráter e colherá um destino. No pecado há certo poder homicida. O pecado mata a vontade, faz presa do homem em tal medida que este já não pode romper o seu domínio. Tudo isso é ao menos parte do que o apóstolo Paulo está pensando em falar, mortos para o pecado. Então, essa é a sequência. Ele mata, tira a nossa inocência, ele tira nossos ideais e mina nossa vontade, né? Não tem jeito. Mas, porém, glória a Deus, né? O apóstolo Paulo continua o versículo dizendo que, sim, há demônios no ar, né? Ele acreditava, né, que uma linguagem figurada para falar que Satanás e seus demônios se opõem à fé cristã, né? Contribuem para a desobediência, contribuem para a gente viver à mercê do desejo, mas no capítulo 2, de 4 a 10, ele fala da obra de Cristo. Aleluia, né? Paulo começa afirmando que em nossa situação estamos mortos em delitos e pecados, mas agora Deus, em seu amor e misericórdia em Cristo, é que exatamente quer dizer Paulo, que conseguiu inverter o processo de vida. Jesus entra em nossa vida e reverte de mortos em delitos, que implica nesses 3 pontos que eu falei, ele nos traz vida. Olha lá, em primeiro lugar, o pecado mata a inocência, lembra? Agora, nem sequer Jesus pode devolver a inocência perdida, porque não se pode fazer um relógio da vida volte para trás, mas pode tirar o sentido de culpa que necessariamente traz a perda da inocência. Uma coisa que a perda da inocência traz é o sentido de culpa. Jesus não traz de volta a inocência, que só vai chegar a ideia plena no corpo glorificado, mas ele nos retira o sentido de culpa, que tanto acaba oprimindo tanta gente, né? Olha lá, quando Isaías teve a visão de Deus, a sua primeira reação, lembra? Capítulo 6? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías capítulo 6, versículo 5. Pedro, em Lucas 5,8, se deu conta disso. Ele se encontra e diz, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então, quando Jesus chega perto, ele restaura em nós a ideia de levar nossas cargas, levar a nossa opressão de culpa. Meu querido, se é crente, confesse ao Senhor, larga esse fardo de culpa. Em segundo lugar, ele renova nossos ideais. A graça de Jesus Cristo acende de novo nossos ideais que as repetidas quedas do pecado tinham extinto. Por essa nova iluminação de vida, retorna o seu caminho ascendente. Jesus nos renova os ideais, nos abre os olhos, nos dá vida nova para crer no amanhã, nos dá expectativa de vida eterna. Oh, glória a Deus!
a nossa renovação de projeto de vida, sabemos para onde vamos, não temos medo da morte. O cristão não tem medo de morrer. O nosso lamento está pelo amor aos nossos parentes, filhos, cônjuges, pais, mães. Não amor a esse mundo. Um cristão que tem amor a esse mundo, no sentido de apego, não sabe da fé cristã que tem. O nosso lamento quando morre uma pessoa mais cedo, o nosso lamento quando perdemos alguém querido, é pelos laços de afeto. Porém, meu querido, fora isso, o apóstolo Paulo diz, melhor me estaria estar com o Senhor. E aleluia! E um abraço pro gaiteiro, entendeu? Não tem dessa não. Nós sabemos para onde vamos. Nós sabemos o nosso fim, que não será fim, né? Será só início, aleluia. E eu fecho aqui. A maior de tudo, Jesus faz com que a vontade perdida reviva, restaura-se, recria-se, quando uma pessoa se apaixona de verdade, ama de verdade por Jesus. O seu pecado é derrotado, os seus pecados, né? As cadeias são quebradas, há uma libertação, um processo de libertação ou uma libertação plena, nos libertando. Quem manda agora somos nós, a nossa vontade é restaurada e podemos dizer não e não sermos escravos de nada. O apóstolo Paulo termina essa primeira parte falando do propósito, do poder da igreja, né? Olha que tremendo, né? Apesar na chamada da igreja, ele ora, 3,14, para que possa ser arraigada, alicerçada em amor, para poder compreender a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo. Capítulo 3, versículos 17 e 18 de Efésios. E por último, Efésios 3,21, que Deus seja glorificado por meio dela, para todo sempre. Aleluia! Nós fechamos a primeira lição. Eu vou olhar aqui, vou encerrar o primeiro vídeo e já o segundo vídeo para a gente entrar nos capítulos de 4 a 6. Tá gostando, meu irmão? Tá se alimentando? Em nome de Jesus, na próxima aula vai ser melhor ainda, que nós vamos estar juntos, né? Às vezes tem algum tipo de limitação no vídeo, mas vai ser bênção. Então daqui a pouquinho, próximo vídeo, para você ter tempo aí de poder fazer uma reflexão boa dessas pérolas abençoadas da palavra de Deus. Deus abençoe. Até mais.